Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para o jogo de hoje contra o Novo Horizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo, que terá lotação praticamente máxima no Morumbi no confronto contra o Novo Horizontino. A mais recente parcial divulgada pelo Tricolor apontava 45 mil ingressos vendidos. Jogo marcado para a noite dessa segunda-feira, segunda de carnaval, 20 horas começa a partida. Importante lembrar que o São Paulo, ao contrário de outros anos, não tem conseguido lotar com frequência o Morumbi. Tanto que o Tricolor tem só a terceira melhor média de público entre os times do Campeonato Paulista, com 24.875 torcedores. No jogo contra a Ponte, o mais recente, disputado no Morumbi, só 22 mil pessoas. Liderança desse ranking de média de público no Paulistão é do Corinthians, com 43 mil pessoas. Palmeiras aparece em segundo com 26 mil. Se o São Paulo conseguir levar acima de 50 mil pessoas para o Morumbi, vai ficar bem próximo de ultrapassar o Palmeiras nessa disputa entre os grandes do futebol paulista. Arnaldo, São Paulo e Novo Horizontino. Grande dúvida, grande pergunta que se faz. Será que vai com os três zagueiros de novo? Eu tô com minha caneca aqui, fazendo as minhas preces, né? Nada carnavalesco. Para o três zagueiros é vida, para o lema, né? Eu acho que a grande tendência é a manutenção do sistema. Afinal, o São Paulo fez boas partidas nesse sistema contra o Palmeiras e contra o São Bernardo. O Novo Horizontino também joga em linha de 3, né? Também tem uma bola aérea muito forte, é a característica do Novo Horizontino. Então a tendência é a manutenção da linha de 3. Agora, para manter linha de 3 zagueiros, vai sobrar alguém, ou alguéms, entre aspas, no plural. E acho que essa é a distinção, é a dificuldade ali, a engenharia que o Zubeldia trabalhou durante a semana, aliás, trabalhou durante toda a semana, para o jogo das quartas de final, né? O São Paulo tem algumas alternativas dentro desse sistema para levar a campo, levando em consideração também a ausência do Pablo Maia, né? Operado no tornozelo, que reforça, na minha opinião, a presença do três zagueiros. A falta de um primeiro volante também acaba empurrando o sistema para a manutenção dos três zagueiros. Eu vou dar o meu palpite sobre quem sobra. Luciano, o que você acha? Como foi no outro jogo? É o mais provável, né? O outro jogo, sim, é que naquele outro jogo outros foram preservados, além do Luciano, né? Então, o Alisson, por exemplo, não jogou. O Enzo Dias não jogou. O Alan Franco não jogou. O Caleri não jogou e também não jogou o Luciano. Mas se você imaginar como funcionou taticamente o time, com 2 volantes mais Oscar, a tendência é que o Luciano sobre de novo, mais uma vez. Mas aí também a gente tem que ver se os outros que não jogaram contra o São Bernardo retornam, porque quase todo mundo que jogou contra o São Bernardo foi bem, né? Então tem essas questões a resolver. O Luciano não seria o único a sentar no banco de reservas, né? Porque outros jogadores que não vinham sendo titulares foram bem contra o São Bernardo. Pois é, enfim, 3 zagueiros, tendência de 3 zagueiros no jogo. Na verdade, só um dos 3 zagueiros está garantidaço. Robert Arboleda, porque nas demais 2 vagas existem 3 opções, né? Para 2 vagas, né? Contra o São Bernardo, jogaram Ferrarese bem e Sabino muito bem. Isso. Sobrou o Alan Franco poupado, estava pendurado. Agora, 3 zagueiros facilita para o Sabino, porque ele é o único dos canhotos. E com 3 zagueiros, ele ora faz lateral, ora faz zagueiro. Mas não é bom para o Alan Franco também, que está jogando? O Alan Franco é destro, então ele fica torto. Torto porque a linha de 3 espalha o zagueiro. O zagueiro tem que ir mais para o lado do que na linha de 2. Né? Na linha de 2 ou linha de 4 para alguns.
Então, e além de tudo, tem a altura do Sabino. Sabino, que contra o Novo Horizontino. Então, assim, o Zubeldia pode fazer diversas formações com 3 zagueiros. Ele pode manter o Sabino com o Arboleda na sobra e colocar o Alan na direita no lugar do Ferrarese. Pode manter os 3 que jogaram contra o São Bernardo pela altura, barrando de novo o Alan Franco. Ou pode escalar com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, mesmo sem ser canhoto, a linha de 3. Ele treinou todas essas possibilidades durante a semana, mas o Sabino, pela partida que ele fez, por ser canhoto e por ser alto, tem boas chances de jogar também contra o Novo Horizontino. Perfeito. Bom, e vai ter casa cheia, não é isso? Vai, mas antes tem mais coisa no time. Você tá apressado. Calma com a daqui. O que mais? Espera aí, fala. Então, vamos lá. O Cedric na ala direita. Se for 3 zagueiros. Na ala esquerda, joga o Wendel ou o Enzo Dias? Você colocaria qual? Se o Wendel já está em forma, eu colocaria o Wendel. Ainda mais com 3 zagueiros. E você? O Enzo Dias vinha jogando direto e bem. Foi poupado. A mesma situação. Foi poupado contra o São Bernardo e o Wendel entrou bem. Então, existe uma disputa aí, né? Aí, pelo menos dessa vez, o São Paulo tem sobra nesse setor. Qualquer um dos dois acho que pode funcionar. E aí, no meio de campo, o Alisson volta para o lugar do Pablo. Aí, em tese, Marcos Antônio e Oscar. Existe, eu acho que ele trabalhou isso, mas para mim é mais uma tentativa emergencial, se o jogo pedir isso. Que é o Alisson com o Oscar recuado. Sim, que ele já tentou algumas vezes. E aí Luciano, Lucas e Caleri. Mas acho que para mim essa é uma opção se o São Paulo estiver perdendo durante a partida, né? E aí eu acho que então seria para mim Alisson, Marcos Antônio e Oscar, mais ou menos o desenho contra o São Bernardo. Lucas e Caleri, mesmo que o André Silva tenha feito tudo o que fez contra o São Bernardo, tem muita gente que o André joga no lugar do Caleri, blá, 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 né? Então tem essas dúvidas, essas situações dos machucados importantes. O Ferreirinha deve ficar no banco, já de volta. O Juan e o Luiz Gustavo só para outra semana se o São Paulo se classificar. O Juan voltou a treinar, né? Foi entregue, saiu do departamento médico. E o Luiz Gustavo, hein? Luiz Gustavo já completou lá o período da consolidação da fratura, treinou a semana toda. E se o São Paulo avançar, ele tem chance de participar da semifinal, ficar no banco. O que vai acontecer provavelmente contra o Novo Horizontino é que o banco vai ter o Negruti, que voltou das férias do Sub-20, para completar o banco na volância, já que Pablo Maia só daqui a 4, 6 meses. Falar sobre o São Paulo, como andam as negociações entre o Tricolor e a W Torre para a reforma do Morumbis. A notícia não é boa. Há enorme dificuldade para um acordo entre São Paulo e a construtora. Eu diria para você que a coisa nunca esteve tão fria quanto atualmente. A última reunião em dezembro não garantiu qualquer avanço. E a verdade é que o São Paulo está praticamente desistindo de levar adiante aquele acordo de cavalheiros que havia sido selado no fim do ano de 2023. Na oportunidade, meio às pressas, Júlio Casares acabou por divulgar que tinha a intenção, ao lado da W Torre, de fazer uma grande reforma do Morumbis, tornando o estádio São Paulino uma das arenas mais modernas do mundo. A ideia era repetir o que o River Plate fez no Monumental de Núñez, rebaixando o gramado e criando mais uma arquibancada, que aproxima o torcedor do campo. Mas tudo pegou quando a W Torre começou a discutir com o São Paulo as contrapartidas para um investimento que giraria entre 500 e 800 milhões de reais. A construtora, por exemplo, exigia que o gramado fosse sintético, até porque, para tentar recuperar esse investimento, a W Torre pretendia fazer uma série de shows ao longo das temporadas. São Paulo não gostou desse ponto. Depois, W Torre e São Paulo também divergiram em relação ao calendário. A chave do Morumbi seria de quem? Do São Paulo ou da W Torre? A W Torre precisa, para fazer o projeto se tornar viável, realizar o máximo de eventos possíveis, o que obrigaria o São Paulo a perder jogos importantes dentro de casa. Isso também não foi bem avaliado
especialmente entre aliados do presidente Júlio Casares dentro do Conselho Deliberativo. Até a venda recente dos name rights do estádio não pegou bem. O São Paulo se associou ao BIS, vendendo o nome do estádio para Morumbis. Isso, de acordo com a W Torre, também prejudica o projeto, porque uma das fontes de receitas que a W Torre teria seria de vender os name rights. Só que fica muito mais difícil você vender um name right que acaba de ser comprado por uma outra empresa. Essa troca constante de nomes do estádio costuma dificultar uma nova negociação. E aí, diante desse cenário, dá para dizer para vocês que o São Paulo praticamente abandonou a possibilidade de fazer uma reforma via W Torre. O projeto principal hoje, aquele que tem consumido todo o investimento dos dirigentes tricolores, tem respeito ou desrespeito às negociações com o Evangelos Marinax, que promete investir 100 milhões de dólares na base, mas também no elenco profissional, uma parte dessa grana no elenco profissional para contratação de jogadores. Não dá para dizer que é uma SAF propriamente dita, mas o que mais se aproxima disso. Você gosta da negociação com o Marinax? O que pensa sobre as contrapartidas exigidas pela W Torre? Dá para levar adiante essa história ou é melhor abortar? Use o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor entra em campo hoje pelas quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. E o São Paulo joga em casa no Morumbis. E o Zubeldia deve mandar a campo um time com 3 zagueiros. Então o provável São Paulo para o jogo de hoje deve ter Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cedric, Alisson e Marcos Antônio, Oscar e Wendel, Lucas Moura e Caleri. Então esse é o provável São Paulo para o jogo de hoje. É um jogo muito importante, né, pessoal? Tanto para o São Paulo e também para o Zubeldia. Porque se o Tricolor for eliminado hoje, provavelmente o Zubeldia deve ser demitido. E ainda tem alguns comentaristas que defendem o trabalho do Luiz Zubeldia. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, né, do ano passado com ele. Vários jovens, né, pessoal, como o William Gomes, foi vendido por apenas 55 milhões de reais por falta de oportunidades, porque ele não gosta de utilizar a base, né, galera? E o São Paulo precisa muito disso, até porque atravessa uma grande crise financeira e precisa, né, pessoal, revelar e vender esses jogadores. Em breve também o São Paulo deve anunciar uma parceria com o empresário grego Ângelos Marinax, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. Então, do que adianta o São Paulo investir tanto na base, ter uma das melhores bases do Brasil, né, nos próximos anos, se tem um treinador que não gosta de utilizar esses garotos? A gente vê o Rian Francisco agora, né, o Mike, o Ferreira, vários jogadores promissores, né, pessoal, que poderia estar sendo testado no Paulistão. Porque se não testar agora, vai testar quando, né? Na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, que não faz nenhum sentido. E para esse jogo de hoje, né, pessoal, entre São Paulo e Novo Horizontino, nos 7 jogos entre as equipes, o empate é o que mais se prevalece. Vamos ver aqui os últimos resultados. Em 2016, o São Paulo venceu por 2-0. Em 2017, foi um empate por 2-2. Em 2018, um empate por 0-0. Em 2019, né, o São Paulo venceu por 3-0. Em 2020, um empate por 1-1. Em 2021, o Novo Horizontino ganhou, né, por 2-1. E em 2024, né, pessoal, teve um empate por 1-1. Então são 4 empates, 2 vitórias do São Paulo e uma do Novo Horizontino. Lembrando, né, pessoal, que ano passado o Novo Horizontino eliminou o São Paulo após um empate, né, foi para os pênaltis, então o Tricolor perdeu nos pênaltis. Então vamos ver o jogo de hoje, né, pessoal? O São Paulo precisa fazer o resultado durante o jogo para não correr o risco, né, galera, de ir para os pênaltis. Então vai ser um jogo muito importante hoje, que nem eu já falei, tanto para o São Paulo quanto para o Zubeldia. Então é muito importante o São Paulo tentar chegar nessa final de Campeonato Paulista, até porque no planejamento do clube, né, pessoal, o Tricolor prevê chegar na final, também prevê chegar entre os 6 do Campeonato Brasileiro, pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores também, né, a meta do time no ano. E é muito importante cumprir, né, pessoal? Já que o São Paulo prevê terminar o ano com um superávit de mais de 44 milhões de reais. Então, já que o São Paulo não prevê virar SAF nos próximos anos, é muito importante, né, pessoal, começar a cumprir esses requisitos para tentar se reestruturar, né, futuramente. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal.
e até a próxima!